O Câmara Rio Debate está no ar com um tema delicado e diretamente ligado à segurança e à formação de crianças e adolescentes. As conversas sobre adultização ganharam mais força após o youtuber e influenciador digital conhecido como Felca denunciar o influenciador paraibano Ítalo Santos por exploração de menores. O vídeo deixou um alerta sobre os riscos das redes para o público infanto-juvenil. Bom, eu recebo aqui no estúdio a promotora Gabriela dos Santos Lusquinhos, titular da 7ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude da capital. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, tema super relevante e necessário para esse tempo. Eu recebo também o Eduardo Bianchi, ele é pesquisador e professor de comunicação social da Universidade Veiga de Almeida. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Vamos acompanhar agora um trecho do vídeo do influenciador conhecido como Felca. Eu vou mostrar na prática como funciona e eu aviso de antemão. O que vocês vão ver agora é absolutamente sensível, para não dizer asqueroso e assustador. Eu tô com meu celular em mãos e a gente vai criar uma conta do zero e condicionar o algoritmo. Vou seguir, curtir e quase sem esforço vocês vão ver o algoritmo todo tomado por crianças em exposição. Essa natureza de algoritmo educado, para isso a gente vai chamar de algoritmo P. Todas essas contas que vocês estão vendo nos comentários são de pedófilos. Esses pedófilos se comunicam por inúmeros códigos. Vou falar um deles. Você tá vendo que eles estão falando trade? Essa palavra trade em inglês significa troca. Isso literalmente significa que eles estão procurando outros pedófilos para trocar conteúdo pornográfico de criança. O movimento que esses pedófilos fazem é abrir um desses perfis que estão pedindo troca, trade, seguir, enviar DM e compartilhar esses materiais. Eu faço um apelo para todos os pais que publicam conteúdos inocentes de seus filhos na internet. Procurem nesse exato momento se tem algum comentário falando trade ou troca. Se tiver, você e seu filho ou sua filha estão sendo alvo desses criminosos. Quando mandam GIF, Telegram ou link em bio, significa que esses criminosos possuem na sua bio do Instagram um perfil no Telegram onde tem uma comunidade que compartilha o que eles chamam de CP, que é uma sigla para Child Porn, em português, pornografia de criança. Por que GIFs? Porque são mais difíceis de uma autoridade rastrear o conteúdo do que dígitos. Esse, por exemplo, que eu tô mostrando é de um perfil de uma menina de 8 anos brasileira que caiu na malha do algoritmo P. Pessoas de todo mundo, Índia, China, Rússia, Brasil, Estados Unidos, usam a aba de comentários dela quase como que um ponto de encontro para esses pedófilos. Para vocês terem noção da grandeza do problema que a gente está lidando, descer nos comentários desses perfis, absolutamente todos, olha só, todos os comentários são com esses GIFs. Até o último comentário, ou seja, a maioria das visualizações, likes e seguidores é composto quase que todo de pedófilos. E ela tem mais de 100k de seguidores. Os pais vendo isso, vendo engajamento, sabem do que se trata, mas deixa acontecer. Ou até incentiva ou manipula a filha para ela fazer conteúdo pelas visualizações e pelo retorno monetário que o perfil da filha gera. Um processo retroalimentado pelos pedófilos e pelos pais. Uma mistura de ganância e perversão, onde existe uma vítima inocente, a criança. Bom, isso é tudo muito assustador, né, doutora Gabriela? A gente tem uma realidade que esse vídeo furou uma bolha, né, chegou ao debate público, e seria muito importante a gente começar esse debate explicando o conceito de adultização. Verdade. O Felca, através da denúncia dele e considerando toda a influência que ele tem, ele conseguiu furar uma bolha e ele usou a viralização para poder alcançar lugares que muitas vezes as nossas vozes não chegavam. Essa realidade é uma realidade que nós enfrentamos na Vara da Infância e Juventude e que nos causa perplexidade diante da ausência de regulação de redes. Quando a gente fala dos termos adultização e sexualização, a gente fala da adultização quando a gente torna fases que a criança deveria não viver hoje, a gente antecipa. Fases que ela deveria, situações da vida, que seria da vida adulta, ela vive hoje. Então, ela passa a agir como se adulta fosse, atuando até mesmo de forma profissional e, com isso, alguém ganhando, monetizando. Então, muitas vezes, pais que são criadores desses conteúdos, diretamente ou indiretamente, quando eles não adotam uma postura de impedir que seus filhos sejam usados por outros criadores de conteúdos e com isso eles estão ganhando muito. Muitas vezes essa adultização evolui para a sexualização
quando essa criança ou esse adolescente passa a expor uma sexualidade numa fase de criança e adolescente. Criança e adolescente precisam viver como criança e adolescente. Elas precisam brincar, elas precisam desenvolver a sua identidade, a sua personalidade, habilidades sociais como criança, sem antecipar a etapa. Isso é danoso, se viola direitos fundamentais da criança e do adolescente e ainda propicia um conteúdo que pode ser e está sendo usado por criminosos. Professor Eduardo, como é que funcionam as redes, os chamados algoritmos, né? Ou seja, a gente pensa e sabe, isso é claro, né, que a internet é um lugar público e muito perigoso, né? Os algoritmos funcionam, tem duas formas básicas de funcionamento, né? 2 tipos básicos de algoritmo. Um que é uma resposta imediata e o modelo que está mais vinculado às redes sociais, que é a forma como ele vai respondendo de acordo com os nossos estímulos, ou seja, de acordo com as nossas formas de consumo. E o consumo é subjetivo, né? O consumo está ligado às nossas subjetividades, à forma como a gente circula nas redes. Então, tem uma série de ferramentas que vão sendo criadas justamente para desenvolver essa forma de criar um mapa sensível daquilo que eu gosto enquanto consumidor, né? O like, o comentário, o compartilhamento, o que eu salvo, o que eu envio para o meu amigo. Então, tudo isso, de alguma forma, vai criando esse mapa sensível daquilo que eu gosto, daquilo que eu me interesso. O algoritmo, uma tecnologia que, através da inteligência artificial, vai identificar esses processos e vai continuar me entregando aquilo. Então, por isso que é muito comum, quando a gente está em casa, a gente ficar preso, né, à tela individual, porque ele vai entregando aquilo que ele identifica que é positivo para mim. Ou seja, se eu faço alguma ação de tempo de tela, por exemplo, se eu paro num vídeo e fico assistindo 2, 3 segundos daquilo, ele já identifica que aquilo é relevante para mim. E aí ele vai continuar me entregando aquele tipo de conteúdo. Por isso que os vídeos hoje, a forma como eles vão sendo criados, tem um modelo muito estruturado, é diferente como era a televisão, o modelo televisivo, né? A gente tinha um arco de uma série, o arco de um herói, né? O processo da história. Hoje, essa parte mais importante, relevante, ela é colocada na frente, para prender mesmo a atenção, né, do consumidor. Agora, doutora Gabriela, isso é um assunto que precisa de urgência, né? A gente sabe que há um descontrole, né? E tem vários cenários, né? A gente tem o pai que nasceu e foi criado sem a rede social, o pai que monetiza, um cenário de pedófilos. De que forma a gente conseguiria proteger mais essas crianças e adolescentes? Eu costumo falar que um provérbio africano que diz assim: é necessário uma aldeia inteira para se criar uma criança. E agora eu uso esse mesmo provérbio de uma outra forma. É preciso uma aldeia inteira para se proteger uma criança. O artigo 227 da Constituição da República fala que é dever do Estado, da família, da sociedade a deixar a criança a salvo de qualquer violação de direitos e garantir todos os direitos fundamentais que uma criança necessita para o desenvolvimento das suas necessidades básicas, para o desenvolvimento da sua personalidade, para que ela possa viver uma vida plena e saudável. Então, quando a gente fala de proteção da criança e do adolescente, a gente fala de uma atuação coletiva, que importa a atuação da família, da escola, da sociedade, do Estado e também das Big Techs. O Ministério Público, ele atua quando alguma dessas partes não funciona. Então, por exemplo, nessa situação em que uma mãe monetiza em desfavor de uma criança que se submete a uma sexualização, por exemplo, essa mãe pode responder por infração administrativa, ela pode responder criminalmente, ela pode responder por uma ação de destruição de poder familiar. Então, quando a gente fala de poder familiar, o poder familiar não é absoluto, ele é relativo. Ele tem o objetivo de garantir os direitos da criança e do adolescente. Quando a gente pensa que na parte do Estado, o Estado ele precisa promover esses direitos. Então, o Estado, como aquele que sanciona e edita lei, ele precisa, nesse momento, editar uma lei. Nesse momento está sendo discutido o PL 2628,
que traz uma série de proteções à criança e adolescente. A gente está dizendo, nomeando que esse projeto de lei, quando se tornar uma lei, ele vai ser o ECA digital, o Estatuto da Criança e Adolescente Digital. Então, é necessário que as Big Techs sejam reguladas. Elas precisam de regras, elas precisam seguir regras. Porque hoje o que nós temos é uma única empresa, um único ramo, que lucra de forma bilionária às custas da violação de direitos de crianças e adolescentes, às custas da prática de crime e fomentando ainda a monetização de crianças e adolescentes. Professor Eduardo, enquanto essa lei não sai do papel, a gente tem o mundo na nossa mão, né? Hoje em dia não precisa mais de um desktop ou um laptop que o pai possa controlar à distância ou adaptar até mecanismos, né, de controle, de fiscalização. Qual seria a sua leitura em relação a esse período? Ou seja, de que forma essa família pode proteger e até mesmo evitar que esses conteúdos sejam vítimas, por exemplo, de fakes, né? Ou seja, através da IA? Acho que tudo passa, de alguma forma, por uma questão legal, né? E, ao mesmo tempo, de educação. Quando eu era criança, né, eu consumia a televisão de manhã, né? E hoje mesmo eu estava dando aula uma das peças publicitárias que eu apresentei era uma menina, né, em diálogo com uma apresentadora infantil da época, estava vendendo um sapato, uma botinha. Tanto o corpo de uma quanto da outra estava extremamente sexualizado, né? E isso hoje, né, é impensável a gente ver na televisão uma peça publicitária como aquela. Por quê? Porque a lei mudou, né? A forma como a gente usa a imagem das crianças mudou. A sociedade trouxe isso como debate, né? Então, como a doutora falou, a gente precisa entender qual é o papel social também da tecnologia, né? Dessas Big Techs. Quais são, o que é o impacto das redes sociais? Elas são agentes sociais, elas fazem parte da sociedade como um todo. Então, elas impactam a vida das crianças, dos adolescentes, lucram, né, de forma gigantesca, e a gente não tem nenhum amparo ainda, né, legal para isso. Então, os pais precisam entender que precisam acompanhar esse processo das crianças, né? A gente diz que a criança não tem discernimento. Alguns estudos dizem que até 13 anos a criança não deveria ter celular, né? A gente vê que na vida cotidiana isso seria meio que impossível de controlar aqui no Brasil. Mas a gente precisa entender que também tem que ter uma organização social onde todo mundo entre no debate, participe do debate. Então, os pais precisam ser educados, a gente fala sobre letramento digital, né, para poder também fazer o letramento digital dos seus próprios filhos. Até que isso aconteça, a gente precisa ter leis, e, ao mesmo tempo, a gente precisa discutir isso em sociedade com políticas públicas, com campanhas de educação, para que os pais possam acompanhar. Efetivamente, usem, por exemplo, aplicativos que possam rastrear o que os filhos estão consumindo, né? Olha lá o chat do jogo do seu filho, né? Eu, não faz muito tempo, eu conversando com uma amiga, eu perguntei, você faz uso disso? Você olha o jogo do seu filho? E ela disse que não. Eu falei, vai olhar. Pode ter um chat ali também, exato, né? Tem o chat. Tem. E aí são conversas que levam para outros aplicativos para ter troca de imagem, sexualização, porque o texto no chat já é muito sexualizado. Então, os pais precisam acompanhar para proteger mesmo, porque senão a criança fica extremamente vulnerável nesses ambientes. E vai naturalizando. Né? Vai naturalizando a sexualidade, vai naturalizando a troca dessas imagens e que muitas vezes tem um cunho criminoso, porque vem de um adulto. Perfeito. Que cria um perfil fake. Sem dúvida. Doutora Gabriela, a gente vê ali no vídeo do Felca, ou seja, mecanismos, né, de comunicação entre os chamados pedófilos, né? O CP, prostituição de criança, trade, troca. Que cenário que essas crianças estão encontrando nesse dia a dia? A gente observa também a declaração do Felca de que ele precisou de carro blindado, de segurança depois da denúncia, ou seja, com o que a gente está lidando? Assim, o entendimento nosso é que hoje a internet é o lugar mais perigoso que uma criança e um adolescente pode estar sem a supervisão de um adulto. Assim como o professor comentou sobre a necessidade, sobre a importância dos pais.
usarem aplicativos de controle parental, isso é necessário para blindar que tipo de assunto ele não pode ver, determinar qual é o tempo de consumo que uma criança deve ter, porque existe a questão do conteúdo e da quantidade de conteúdo. O tempo em rede social é um tempo que tira a criança de outras atividades necessárias para desenvolvimento de habilidades sociais. É necessário que a criança vá a um parque para brincar e que tenha ali alguma espécie de conflito para que ele desenvolva empatia, ele desenvolva capacidade de decisão, capacidade de organização, capacidade de gerar conexões. Tão importante na construção da sua maturidade, né? Sim, é relevante. E quando ele sai, ele é retirado desse lugar. Então, a gente tem crianças que estão sendo levadas para um lugar para viver como se adultas fossem, para vender conteúdo, tirando essa criança do lugar do parquinho para brincar, e ela está sendo levada para dentro de um ambiente perigoso e nocivo. E sem controle. Sem controle. Antigamente, para um pedófilo conseguir uma presa, ele ia lá no parquinho. E ele ficava ali olhando durante dias, dava trabalho. Ele ficava olhando durante dias, examinando qual era a criança mais vulnerável para que ele pudesse agir. A gente vê isso em filmes. Hoje, o que a gente vê? Acho que vários pais aqui conhecem Roblox. Roblox não é um jogo, Roblox é um lugar que tem vários jogos. Então, tem jogos de vários conteúdos. Por exemplo, tem joguinho de montar cupcake, tem joguinho de vários tipos. Então, mas eu vou focar nesse de montar cupcake. Um pedófilo que quiser conseguir uma criança vulnerável, ela vai no joguinho de montar cupcake. Porque nesse lugar o pai e a mãe acham que está tudo bem. E o que acontece também, pegando o gancho do professor, pedófilos jogam um link e levam essa criança para dentro de uma outra plataforma, que é o exemplo Discord, que é o lugar onde nós mais estamos vendo crimes gravíssimos sendo praticados. E essa criança, nesse lugar, ela é colocada, por exemplo, numa panela, que é como eles se organizam, de automutilação. Essa criança daqui a pouco já está se cortando. Ou ela é levada por um adulto que se faz crer que é uma pessoa da mesma idade a fazer com essa criança dê conteúdos sem roupa. E ainda que forneça conteúdo com roupa, agora com a IA é muito simples. Tirar a roupa e essa criança já está ali sendo usada por grandes organizações criminosas que lucram de forma milionária também nesse campo aí da pornografia, da exploração sexual infantil. É o que vem se chamando de PNUD, né? Sim, de PNUD, através da IA, né? Exato. A gente continua esse assunto no próximo bloco, a gente vai para um breve intervalo e voltamos já. De volta com Câmara Rio Debate, hoje falando sobre adultização. Tema que ganhou força após o youtuber e influenciador digital, conhecido como Felca, denunciar o influenciador paraibano Ítalo Santos por exploração de menores. O vídeo deixou um alerta sobre os riscos das redes para o público infanto-juvenil. Vamos assistir agora o vídeo da aconselhadora parental Priscila Montes. Hoje, as crianças estão tendo acesso a conteúdos que muitas vezes nem nós adultos conseguimos processar com facilidade. E aí, quando isso acontece cedo demais, é o que a gente chama de adultização. O que é isso? A adultização é um processo de expor as crianças e adolescentes a comportamentos e responsabilidades, padrões estéticos ou conteúdos do mundo adulto antes que esses jovens e essas crianças tenham maturidade emocional, cognitiva e social para lidar com eles, o que pode comprometer muito o desenvolvimento saudável da criança e do jovem e a segurança emocional. E pode roubar algo precioso também, o tempo certo da criança e do jovem viver cada fase. Não é só sobre a gente colocar senha no celular, é sobre a gente criar mesmo um ecossistema seguro. A gente pode usar ferramentas de controle parental que bloqueiem buscas e filtrem imagens, configurar as redes sociais e plataformas sempre no modo infantil, manter os computadores e tablets nas áreas comuns da casa onde todos circulem, estabelecer acordos de uso como horários, regras claras que vão valer para toda a família e, acima de tudo, converse, dialogue. Quando a criança entende o porquê de um limite, ela enxerga cuidado e não uma proibição.
Cada foto ou vídeo que você posta constrói uma identidade digital que o seu filho não escolheu. Então, evitar imagens que mostrem locais, rotinas, uniformes. A criança, a partir dos 7 anos, você pode pedir a opinião dela. Isso não só protege ela, mas também ensina sobre consentimento, sobre autonomia, sobre limite. O maior filtro de segurança é a relação com os pais que constroem com seus filhos. Então, participar da vida online e offline do seu filho também. Ensine a identificar situações estranhas, a dizer não e a pedir ajuda. O que protege de verdade não é o aplicativo, é o vínculo. Infância é agora e nosso dever é garantir que ela seja vivida no tempo certo. Bom, todas essas dicas, todas essas informações são super importantes, né, professor Eduardo? Agora, uma expressão muito interessante é o ecossistema seguro. Como a gente chega até isso? Isso é muito difícil, mesmo porque a gente vive num Brasil que é completamente variado, né? A realidade de pessoas que são muito distintas. Então, alguns pais vão ter meios e mecanismos de criarem esses filtros, terem acesso a essas tecnologias, e outros pais não têm a menor ideia de como fazer isso. Né? Por isso que é tão importante política pública e educação, né? Para formar, de alguma maneira, esses pais. Né? Então, todos os mecanismos são extremamente importantes, são válidos, né? Os aplicativos, o acompanhamento, né, dos pais, saber conversar com os filhos, se possível, não é a invasão, né, da intimidade da criança, do adolescente, mas tentar identificar como estão sendo feitos esses usos, mas isso ainda é uma realidade restrita a poucos pais. A gente tem que entender que, como a gente viu no vídeo, né, do Felca, muitas crianças vêm de regiões pobres, de famílias pobres, né? E essas crianças são extremamente vulneráveis e mais vulneráveis, porque tudo é muito sedutor, né? O desejo de reconhecimento social, o desejo de ter algum objeto, um celular, uma casa, um carro, enfim, como a gente viu que aconteceu em alguns casos. Então, é um pouco complicado, né? Entender dentro da nossa sociedade que tipo de pai vai conseguir ter esse tipo de controle. E, mais uma vez, mas de qualquer maneira, a gente precisa reafirmar a necessidade de uma lei robusta e de políticas públicas de acompanhamento na formação de uma sociedade que consiga entrar e entender como essas redes sociais funcionam. Doutora, vivemos um momento de limite, né? A gente precisa estabelecer limites e, como já foi dito, a criança, quando recebe esse limite com argumento, com conversa, fica tudo mais fácil, né? Qual é a realidade que a senhora encontra na justiça? Essa fala, né, da necessidade de conectar com o filho, conectar na vida real. É importante ter esse tempo. O que a gente percebe muitas vezes, eu falo isso para mim também, porque eu também sou mãe, e quando eu estou aqui nesse lugar eu estou falando como promotora, mas em alguns momentos, assim, eu me vejo nos dilemas que as pessoas que chegam até mim também enfrentam, porque eu também sou mãe de adolescente. Mas é necessário que nós não estejamos distraídos. Muitas vezes o que a gente vê hoje é uma parentalidade de distrações. Os pais estão distraídos demais, ocupados demais, com muitas outras ocupações e deixam de agir no que diz respeito ao cuidado do seu filho, de forma intencional. E isso não é uma faculdade, isso é um dever. O dever, os deveres inerentes ao poder familiar, porque o poder traz embutido deveres. Então, esses deveres, eles precisam ser exercitados pelo pai. Então, como foi dito aqui, exemplo, quando o pai compartilha um conteúdo, uma imagem do filho, essa imagem não é do pai. É da criança. Essa imagem é da criança. Essa criança, ela não tem noção do que isso vai repercutir daqui a 5, 10 anos. Muitas vezes são imagens que viram figurinhas. E essa criança se sente constrangida por ter aquela figurinha. E depois que vai para a rede, para tirar da rede é impossível. Então, assim, na França está sendo falado muito sobre isso, né? O direito de ouvir a criança ser ouvida.
O direito de imagem é da criança. Os pais, eles vão guardar esse direito da criança, mas eles não têm um direito absoluto de usar essa imagem da forma que eles bem entenderem. Então, o conselho para pais é: não compartilhem conteúdo dos seus filhos, não compartilhem fotos dos seus filhos, nem em momentos de lazer, porque quando nós fazemos operações e quando o material de pedófilos chega para o Ministério Público, o que a gente vê é que quase que 80%, 90% é de material de fotos de crianças em situações, no parquinho, numa festa, num passeio, na sua casa. E esse conteúdo não vai sair mais das mãos dessas pessoas. Então, esse é um cuidado necessário que os pais precisam ter. A imagem que é veiculada, não somente a nossa, mas a imagem que é veiculada de uma criança forma a identidade digital, como bem disse essa especialista. Então, nós precisamos ter esse cuidado. E o Ministério Público, como aquele que zela pelos direitos da criança e do adolescente, quando os pais não o fazem, o Ministério Público ele pode entrar e ingressar com ações para fazer com que esses direitos sejam preservados, para fazer com que as necessidades dessas crianças sejam cuidadas. E quais são os mecanismos de denúncia que a senhora poderia citar aqui para os pais? Nós temos a ouvidoria do Ministério Público, nós temos o Disque 100. Esses são caminhos que pode ser por telefone, pela internet. O que é veiculado nesse canal é direcionado pelo promotor de justiça da área em que essa criança vive. E a partir do recebimento dessa notícia, uma investigação é instaurada. A pessoa pode também ir ao Ministério Público, ela pode buscar o Conselho Tutelar também, ou até mesmo quando há uma situação de crime, pode e deve denunciar na delegacia, em especial na Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, na prática de crimes, a DECAV, por exemplo, e tudo isso vai ser encaminhado para o Ministério Público. Professor, todos nós temos ciência de que tudo que chega na rede já não é mais de domínio nosso, é domínio público, né? Mas como que a gente consegue dar uma dimensão para quem está assistindo o programa do risco de uma imagem que serve de matéria-prima para um pedófilo ou para quem tem interesse de monetizar dentro de uma rede muitas vezes internacional? Foge do controle totalmente, né? Foge. Apesar da gente ter, né, o direito de imagem, quando posta, a gente perde o controle sobre essa imagem. Ela vai ser compartilhada, ela pode ser usada de qualquer maneira, né? Então, eu aconselho, como a doutora falou, os pais tomarem cuidado com o que eles estão veiculando, né? O que eles estão postando, como está sendo feito isso. Virou uma moda, né, nas redes sociais, em vários aspectos, não só para os pedófilos, mas os pais fornecem muito conteúdo nesse sentido. Debochando da criança, né? Festa de aniversário, de pegar a cabeça da criança e enfiar na cara do bolo. Hoje pode ser engraçado, mas você vê que a criança, naquele momento, ela fica frustrada, ela fica irritada, né? Ela vai, aquele tipo de coisa, de situação, é material para essa criança sofrer bullying no colégio, né? E, consequentemente, também para que essas pessoas, esses pedófilos, tenham material para eles, né? Então, cuidado, né? Eu acho que é uma reunião da própria sociedade, né? Entender quais são a gravidade que isso pode gerar para a vida da criança, enquanto criança e mais para frente enquanto adulto, né? As imagens, elas podem ser manipuladas, né? Elas podem ser tiradas de contexto, né? Histórias podem ser criadas em cima dessas imagens, para dar o prazer, a satisfação que esses criminosos querem com essa imagem. Então, mais uma vez, eu acho que os pais precisam ter muito cuidado com o que eles estão veiculando. É no momento festivo? É no momento de felicidade coletiva? Mas o que você faz com aquilo ali depois? Bom, gente, infelizmente o tempo do debate acabou, mas eu queria bem rapidinho uma frase de conclusão de cada um de vocês, começando com o professor Eduardo. Algo que falasse sobre limites, diálogo, foram palavras que a gente falou bastante aqui. Eu acho que entender que as redes sociais, as tecnologias, o algoritmo, a IA,
elas são agentes, né, fazem parte da sociedade, elas precisam de limites dos nossos usos, das nossas práticas, mas elas também não são só perversidade. A gente tem que entender que a tecnologia também pode ser utilizada para um lado positivo, como a gente viu com o vídeo do Felca. Graças a esse vídeo, a viralização desse vídeo, que a gente conseguiu debater e voltar com a pauta de uma lei, né, que possa proteger as crianças. Doutora. Nesse momento, não tem como não falar sobre regulação de redes. Como eu falei, é necessária uma atuação coletiva. E muitas vezes fica pesado demais para os pais. Os pais se sentem sobrecarregados e não conseguem realmente dar conta de monitorar, de cuidar desse ambiente digital, muitas vezes porque desconhece e porque não tem como ficar 24 horas do lado da criança vendo o que ela está assistindo. Então, a gente precisa responsabilizar quem está lucrando de forma bilionária às custas de violação de direitos e às custas de crimes super graves, muito graves. Então, hoje, o assunto é regulação de redes. Perfeito. Gente, muito obrigado, então, por todas essas informações que são super importantes para a gente. Bom, Câmara Rio Debate fica por aqui. Eu agradeço a você. Espero que o programa tenha tirado as suas dúvidas do assunto. Não esqueça que é possível assistir a nossa programação pelo canal 10.3 da TV Aberta e também pelo nosso canal no YouTube. Siga a gente nas redes sociais em @CâmaraRio. Até o próximo programa. Tchau.